Bom, gente, então vamos lá, fazer a aula 7 e 8, a representação de medidas com números reais, tá? Página 66. Então, vamos lá, aqui estão os nossos objetivos, né, da aula. E aí, vamos lá, primeiro exercício. Então, ele fala, se os cientistas desenrolarem e unirem todos os cordões do DNA contidos em uma célula, o tamanho total chegaria a 186 centímetros. Vejam que eu grifei o centímetro, tá? Já vou falar sobre isso. Sabe-se que um ser humano possui em torno de 100 trilhões de células, tá? Qual o comprimento de todos os cordões unidos contidos nas células de um ser humano? Então, olha só, uma célula, né? Se unir todos, chegaria a 186 centímetros, tá? Bom, só que as minhas alternativas estão em quilômetros, então eu já sei que eu tenho que transformar esse centímetro em quilômetro. Transformando o centímetro em quilômetro, ó, eu tenho 186 centímetros, então, 6, né? 8, 1... Ignorem essa vírgula aqui, tá? Bom, se fosse para metro, eu colocaria a vírgula aqui, mas não é em metro, é em quilômetro. Então, eu ponho a vírgula aqui, que ela estava na última unidade, né? E aí, o que acontece? As casas vazias, nós vamos completar com zeros. Então, este número, em notação científica, ele fica como? Em notação científica, eu sei que a vírgula tem que vir parar aqui, por isso que a vírgula estava lá, né? Não é a vírgula da transformação em quilômetro. Então, vamos lá, ó. Então, eu sei que é 0,0186 quilômetros, tá? E eu tenho que multiplicar por 100 trilhões. 100 trilhões... em potência de base 10, seria 10 elevado a 14, porque eu tenho milhões, bilhões, trilhões, né? Então, daria 10 elevado a 14. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 10 elevado a 14, ok? Então, vai ficar 0,00186 vezes 10 elevado a 14, ok? Só que agora, nós precisamos colocar em notação científica, certo? Então, colocando em notação científica, eu sei que a vírgula, ela tem que parar entre o primeiro e o segundo número, que não são zeros. Então, entre o primeiro e o segundo número, que não são zeros, eu tenho que colocar aqui, não é isso? A vírgula. Então, quantas casas eu vou andar da onde ela era original até lá, ó? 1, 2, 3. Então, eu andei 3 casas para cá, então, eu diminuo 3 expoentes aqui, ok? Então, eu vou ficar com 1,86 vezes 10, então, era 14, menos 3, 11. E aí, a minha alternativa correta é a letra A, ok, gente? Então, assinalo aqui a letra A e tá feito o primeiro exercício. O segundo exercício é muito simples, né? Esse aqui. A avó da Joana vai colocar renda em volta da sua toalha redonda, então, é uma circunferência. A toalha de 1 metro de diâmetro, certo? A Joana, para saber qual o comprimento de renda que a avó precisa de comprar, calculou o perímetro da toalha. Verifica que a Joana obteve o comprimento da renda, que é π. Então, quantos metros Joana deve comprar? Ó, se é π é 3,14 e esse era o comprimento da renda, então, a Joana tem que comprar 3,14, 15, 5, 9, né? Sabe que o π, ele é um número infinito, é um número irracional, então, a gente vai ter que aproximar. Então, no mínimo, ela tem que comprar 3,14 metros de tecido para forrar essa mesa aí da avó dela,
tá bom? Então, vamos lá, exercício 3. Determine o valor aproximado da área de um quadrado que tem a medida do lado raiz de 5 mais 3 centímetros. Então, eu montei aqui o desenho, né? Fiz o esboço de um quadrado. Vamos lembrar, quadrado, ele tem os 4 lados iguais. E aí, o que acontece? Eu quero a área, não é isso? Então, vamos determinar o valor aproximado da área. Então, o valor aproximado da área, gente, é a área do quadrado é lado vezes lado. Então, um lado é esse, outro lado é esse. Então, já até deixei aqui montadinho. Então, agora eu tenho que aplicar o quê? A distributiva. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5. Uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado, certo? Aí, mais... Aí, aqui, raiz de 5 vezes 3, então, eu vou escrever 3 vezes a raiz de 5, que a ordem dos fatores não alteram o produto, certo? Aí, agora aqui, ó, mais 3 raiz de 5, mais, aí, 3 vezes 3, que aí é 3, ele vezes ele mesmo, é 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Bom, agora resolvendo, gente, ó, a gente lembra que quando eu divido 2 dividido por 2, dá 1, né? Então, eu simplifico, então, essa raiz vai sumir. E aqui, ó, como os dois, eu tenho 3 raízes de 5 mais 3 raízes de 5, então, no total, eu tenho 6 raízes de 5, ok? E aqui, eu cortei, sobrou 5 ali dentro, mais 9. Bom, a raiz de 5, ela é aproximadamente, deixa eu ver aqui, 2,23, tá? Aproximado. Então, fica 5 mais 6 vezes a raiz de 5, que é aproximadamente, nós vamos usar 2,23, mais 9. Bom, terminando, então, essa conta aqui, eu fico com 5 mais 9, 14, mais essa conta de vezes aqui, que dá 13,41. Somando os dois, eu chego em 27,41 centímetros quadrados. Então, calculei aí a área do nosso quadrado aí que eu tinha, tá bom? Então, vamos lá pro exercício 4. Aí, ele fala assim, ó, um professor pediu aos estudantes que indicassem um número real entre 6 e 8. Veja algumas das respostas dadas pelos estudantes e indique qual deles acertaram. Então, vamos lá, gente. Pra gente lembrar... A raiz, então, ele quer números que estejam entre 6 e 8, tá? Bom, vamos lembrar. A raiz de 36, ela é 6, não é isso? Então, se os números têm que estar entre 6 e 8, ó, eles têm que estar aqui, ó, entre 6 e 8. Tem que estar aqui no meio de 6 e de 8. E 6 seria o quê? A raiz de 36. O primeiro número que ele me dá é a raiz de 32. A raiz de 32, ela vem antes da raiz de 36, né? Então, a Sofia, ela errou, certo? Porque esses são alguns números que os estudantes colocaram. Então, a Sofia pôs raiz de 32. Ela não está correto, ok? Porque aí ele diz, indique quais deles acertaram. Então, essa aqui errou. O Vinícius, 7,8. Bom, vamos lembrar, 7,8, ó, entre o 6 e o 8 eu tenho o 7, aí tenho 7,1, 7,2, 7,3, 7,8, 7,9 e 8. Então, o Vinícius acertou. Então, eu vou riscar aqui, tá? Então, o Vinícius acertou. O Cícero, ele acertou? Não, porque ele falou que é entre 6 e 8. Então, são os números que estão aqui no meio e não as pontas. Então, o Cícero também errou, certo?
Tinha que estar entre um número real entre 6 e 8. Paulo, menos 8,6. Gente, ó, 6 e 8 positivo, né? E aqui o menos, ele vai estar lá, vai vir o zero, aí menos 1, menos 2, menos 3. Então, o Paulo também errou. Agora, a Roberta falou a raiz de 38. Então, vamos pensar. A raiz, o número que dá o 8 seria a raiz de 64, certo? Então, eu quero um número que esteja entre a raiz de 36 e a raiz de 64. O 7 é a raiz de 49, tá aqui no meio, certo? Bom, então, a raiz de 38 é óbvio que ela vai ultrapassar a raiz de 36, né? Ela vai estar por aqui. Então, a Roberta acertou. Agora, vamos ver a Flávia. A Flávia, 19 dividido por 3. Então, vamos lá. 19 dividido por 3, a gente faz a conta. Então, vai dar 6, né? 6 vezes 3, 18. Para 19, 1. O 1 é pouco para eu dividir por 3, então eu ponho uma vírgula e peço um zero para me auxiliar. E aí, eu vou ter o 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Vocês já viram o que vai acontecer, né? Eu vou pôr o 3, vai dar 10, e aí eu vou repetindo. Então, 6,3333333 está aqui, né? Ele passa do 6. Então, a Flávia também acertou, ok? Então, estamos aí, exercício 4 também corrigido. Vamos virar a página para fazer o exercício 5. Bom, para fazer o exercício 5, então, nós temos que lembrar um pouquinho lá de Pitágoras, né? Por quê? Olha só, vamos ler. Rafael e seu filho vão tomar um lanche. Eles farão o trajeto do ponto A até o ponto B. Só que eles têm que fazer de forma retilínea, sem virar para a direita ou para a esquerda. Calcule a distância entre esses dois pontos. Então, olha só. A professora, ele vai aqui do A, segue aqui. Só que aí, olha só, ele tem que virar, né? Ele não vai retilíneo, ele vira, ó, sem virar para a direita ou para a esquerda. Então, isso aqui entra como interpretação de texto, né? Porque o exercício tá muito fácil, né? Só que eu tenho que ver o que ele tá falando que vai acontecer aí com o Rafael e o Gustavo. Ele fala que eles têm que ir de forma reta. Então, ir de forma reta é ir assim, né, ó. Certo? E aí, o que acontece? Eu caio num triângulo retângulo, né? Se eu pensar aqui, ó, pra gente descobrir qual é essa distância aqui. E aí, eu lembro do Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, né, que é aquele lado que fica de frente para o ângulo reto, ele se chama hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto, que são os dois lados que sobram, que no caso são os lados de 30 e 30, ok? Então, vamos lá. Então, é igual a o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, eu tenho que x ao quadrado é 30 ao quadrado, eu tenho 900... mais 30 ao quadrado, 900 também, né? Então, x ao quadrado é 900 mais 900, eu tenho a raiz quadrada, desculpa, gente, já tô fazendo aqui a raiz quadrada. Vamos passo a passo para vocês entenderem. Então, 900, 900, eu tenho 1.800. E agora, eu tenho um x que está elevado ao quadrado. O inverso do quadrado é a raiz, então, x é igual, esse quadrado passa para lá, a raiz, então, raiz de 1.800. A raiz de 1.800 não é uma raiz exata, tá? Ela vai dar isso aqui, ó, x, vamos pôr aqui desse lado para não ficar apertado, né? Então, x é igual a 42,42... 64, 06 e vai para o infinito. Então, nós vamos por aproximadamente
Então, x é aproximadamente 42,4 metros, tá? Que o pai e o filho vão andar para comprar o lanche, ok? E aí, vamos terminando, vamos para o exercício 6. Diz assim, uma das principais provas de velocidade de atletismo é a prova dos 400 metros rasos, tá? Bom, no Campeonato Mundial de Sevilha em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, tá muito simples, hein, ó. É 43,18 segundos. Ele quer em notação científica. Gente, em notação científica é a vírgula entre o primeiro e o segundo algarismo do número que não seja zero. Então, essa vírgula tem que andar para cá, né? Ela tem que vir parar aqui. Então, notem que ela andou uma casa. Então, se ela andou uma casa, significa que uma casa decimal. Então, que eu multipliquei por 10, não é isso? O número aumentou uma casa decimal. Então, 4,318. E aí, eu tenho que pôr o que eu fiz vezes 10, tá? Segundos. Não esqueçam que quando eu não ponho o expoente, é porque o expoente é 1 e não é necessário colocar, tá bom? E aí, vamos para a atividade 7. A atividade 7, ele fala assim, atividade, primeiro, medida de distância média entre o Sol e Marte é de 227.900.000 quilômetros. Medida de distância média entre o Sol e Júpiter, 778 milhões e 300 mil quilômetros. E a medida da massa de um elétron, aproximadamente, é esse númerozão aqui, ó, tá? Que é muito grande. A partir desses dados, elabore uma situação-problema. Então, eu vou dar uma sugestão, tá? A sugestão seria... coloque na forma, coloque não, vamos lá, vamos fazer melhor, escreva, né? Então, vamos lá, vamos fazer, veja que eu tô fazendo junto com vocês, né? Então, escreva na forma escreva na forma de notação científica os números das sentenças um, 2 e 3. Prontinho, tá bom? Aí, professora, e como que fica ele resolvido? Então, vamos fazer aqui a resolução, né, ó. Então, vamos lá, notação científica, eu sei que a vírgula teria que estar aqui entre os dois, não é isso? Então, ficaria assim, ó, 2,279 vezes 10. E agora, quantos zeros eu andei para lá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8, ok? Para lá é positivo, certo? Bom, então, e aqui? Aqui também, ó, tem que colocar a vírgula entre os dois sets, não é isso? Que é o primeiro e o segundo algarismo. Então, ficaria assim, ó, 7,783 vezes 10. Agora, eu conto quantas casas decimais essa vírgula vai andar até para lá. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 também. Sim, né? Porque os dois estão no milhões, né? Agora, esse aqui, ó, o número, ele é muito menor que 1. Aqui é bem maior que 1. E aqui é bem menor que 1. Então, eu já sei que o meu expoente será negativo, certo? Bom, e a vírgula tem que ir até onde? Até o primeiro e o segundo, entre o primeiro e o segundo número, que não são zeros. Então, o primeiro e o segundo número seria aqui, né? Ó, que ela teria que passar entre o 9 e o 1. Então, 9,11, aí vezes 10, o número é muito menor. Vejam que agora a minha vírgula, ela volta, então é negativo, né? Então, agora a gente conta quantas casas ela vai andar até chegar lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, menos 28. Ok, gente? Então, e a gente põe aqui, né, as unidades de medida, que aqui é quilômetro, aqui também é quilômetro, e aqui é grama. Então, encerramos aí a sequência de atividade 1, né, com a aula 7 e 8, né? Terminamos, então, e até a próxima aula, tudo corrigidinho.